Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal do YouTube Mifster. No último vídeo falei sobre como é que está organizado o futebol português a nível tático e hoje vou falar um bocadinho sobre a organização da estrutura do futebol profissional português. Vamos começar a olhar por baixo, olhar para os clubes da segunda liga. A segunda liga tem mais ou menos, todos os clubes têm mais ou menos uma forma de pensar o jogo, um modelo estratégico mais ou menos semelhante, mais ou menos igual, que se baseia sobretudo em contratar jogadores experientes, apostar na formação e também contratar jogadores que impressionaram em divisões inferiores. Se formos olhar agora mais para cima, para a Liga NOS, para clubes maiores, temos que dividir a Liga NOS em 4 partes diferentes. Os clubes que lutam pela permanência, os clubes que aspiram à metade superior, os clubes que querem a Europa e, obviamente, os 3 grandes. Os clubes que lutam pela permanência são clubes que têm condições financeiras muito frágeis, clubes que pertencem a cidades muito pouco desenvolvidas ou povoadas e, portanto, têm estádios também bastante pequenos. Não geram receitas de bilheteira, não geram receitas de merchandising nem de sócios e, portanto, não conseguem atrair as fontes de receita para investir na equipa principal. Os clubes que aspiram à metade superior são aqueles clubes que normalmente andam na metade inferior da tabela, mas que a ambição todos os anos é chegar ao hemisfério superior da tabela. E estes clubes não têm um orçamento assim tão maior do que os que lutam pela permanência, mas a diferença principal é que já têm um historial um bocadinho maior quando comparado com os que lutam pela manutenção. E, portanto, esse historial consegue convencer alguns jogadores a assinarem e também consegue convencer os clubes grandes a emprestarem jogadores porque confiam mais nessas equipas. Os clubes que lutam pela Europa, os clubes que querem a Europa, pode ser, por exemplo, o Vitória Sport Clube, o Marítimo, o Belenenses, talvez o Belenenses não tanto nos últimos anos, o Belenenses Chade, mas sobretudo estes clubes andam sempre ali entre a zona na metade superior da tabela e lutam sempre pela Europa. O Rio Ave, por exemplo, são clubes que pertencem a cidades um bocadinho mais desenvolvidas, por exemplo, Vila do Conde, Rio Ave, Guimarães do Vitória, Marítimo, que é o principal clube da Madeira, a parte do Nacional, portanto tem suportes administrativos e nem me refiro à SAD ou à direção do clube, mas mesmo os governantes locais pretendem valorizar o futebol e são cidades que têm muito mais população. E a última parte, claro, os 3 grandes, o Benfica e o Sporting, por exemplo, são de Lisboa, são da capital, são clubes que têm uma história invejável, que têm muitos adeptos, e depois temos o Porto, que não é da capital, é do Porto, não é? Mas é uma grande cidade e é o único grande, peço desculpa ao Boa Vista, mas é o único o grande tubarão financeiro e que tem muitos adeptos. Mas e o quarto grande? Não me estou a esquecer de ninguém, não me estou a esquecer do Braga. Não me estou a esquecer, mas o Braga está, digamos, em processo de transição ou em processo de... não se sabe bem onde é que ele está inserido, se está nos clubes que lutam pela Europa ou nos 3 grandes, ou melhor, se fizesse parte dos 3 grandes, nos 4 grandes. Eu várias vezes já me referi ao Braga como quarto grande, mas para mim também passa de uma ilusão, porque o Braga, se pensarmos bem, em termos estruturais, pertence a uma cidade que não é tão grande como o Porto ou Lisboa, portanto não tem tanta gente, não tem tamanho para ser grande. E eu escrevi um artigo sobre isto e vou deixar o link na descrição, e a minha ideia principal é dizer que o Braga, na estrutura atual em que vivemos, não vai conseguir nunca ser um grande. No despovoamento em que vivemos em Portugal, onde cada clube, a sua própria dimensão define-se pelo número de adeptos à cidade onde pertence, porque se forem ver a forma como eu organizei isto, é correta e é também dividida no número de adeptos que cada cidade a que cada clube pertence tem. O Braga não é uma cidade grande e, aliás, basta ver o estádio do Braga. O estádio do Braga é relativamente grande, é um estádio muito bonito, mas está quase sempre às moscas e isso deve-se porque não há muita população lá e, portanto, por muito que evolua, por muito que o Braga esteja a crescer, e está, factualmente, e isto sim trata-se mais de uma opinião, o António Salvador, que se gosta ou não se gosta do estilo, está a fazer um grande trabalho à frente do Braga, mas não me parece que nunca chegue ao patamar de um Sporting, mesmo que o Sporting esteja fragilizado. É um clube que tem uma história muito grande, que tem uns adeptos em termos de adeptos muito grandes, mesmo fora do país. É um clube que tem uma grande dimensão e, portanto, não me parece que o Braga, no atual sistema em que vivemos, consiga chegar aos calcanhares destes 3 grandes. Então, e como é que isto se resolve? Não há grandes medidas para fazer, a não ser em termos políticos, a não ser em termos governamentais, que é aqui onde quero chegar, que é, se não houver medidas concretas sobre o povoamento e a dimensão territorial, medidas de descentralização,
porque nós vivemos, o futebol português vive exatamente este problema da centralização, onde as duas grandes cidades são onde se concentra o poder e, portanto, se não houver medidas em termos políticos, não vamos conseguir tornar esta modalidade, a modalidade amada por todos, o futebol, mais justa. E, portanto, é mais ou menos a minha visão. Não quero atacar os braguistas, nem o Braga, nem ofender o clube, não é isso. Peguei no Braga como exemplo para aquilo que é o problema, digamos, a doença do futebol português e desta injustiça que é. Claro que depois também há outras, como por exemplo podemos tornar o futebol mais justo com algumas medidas, como a questão dos direitos televisivos e tudo mais, certo? Também já escrevi um artigo sobre isso, também vou deixar o link na descrição, podem vê-lo no site, mas este é mais ou menos o grande problema que se deve, sobretudo, à forma como Portugal está organizado e não como o futebol está organizado. Espero que tenham gostado deste vídeo, tentei fazer de uma forma mais contraída, no outro vídeo estava a falar muito, de forma muito racional, aqui estou mais a falar descontraídamente, espero que tenham gostado. Mais uma vez peço que deem o feedback para saber se estou a contribuir ou não. Fiquem bem e grande abraço e até à próxima.